aqui apenas de passagem, para manifestar sua vida de um outro mundo. Estou voltando para a eternidade. Irmãos, Amém, Deus Jesus. nos abençoando, amém? Amém. Estão felizes de estar na casa de Deus, no companheirismo, ao redor da palavra de Deus, na presença de Deus, né? Eu estou muito contente. Essas oportunidades são muito valiosas para nós, pois eu estava conversando com os irmãos. O profeta nos ensinou que a igreja é quem usa os dons de Deus, né? A igreja é o povo que esta era, por exemplo, demandou que houvesse um profeta. Existe uma demanda para esse profeta, então Deus enviou um profeta, porque existe um povo que precisava ir no rapto. Então Deus enviou esse grande profeta. Então é muito maravilhoso nós começarmos a ver este grande plano de Deus, não é? Dentro dessa história bonita. Sabe, a história da Bíblia é até difícil usar esse termo, mas é uma realidade. A história da Bíblia é um conto de fadas, né? Amém. Lá tem o príncipe, daí tem a princesa, daí os dois, o príncipe livra a princesa do dragão, e daí eles se casam, daí eles vão para o palácio, daí eles têm um reino e eles governam sobre os plebeus. Os contos de fadas vieram da Bíblia, né? É tudo da Bíblia, e é cheio de coisas sobrenaturais, né? O dragão que voa e etc. E os duendes, os demônios que vêm assolar o reinado, e o príncipe tem que defender. Então, a Bíblia conta essa história maravilhosa, uma história sobrenatural. Mas o que é mais interessante é que nós somos os personagens, né? Que fazemos parte dessa grande história. Graças né? a Deus. Que Deus abençoe a vocês. Algumas faces são novas para nós, outras já conhecemos. Que Deus abençoe vocês. É um privilégio, um prazer estar com vocês aqui na cidade de Porto Alegre. Nunca imaginava que nós estaríamos aqui com esse tipo de trabalho, não é? Mas Deus conhece todas as coisas. Eu estou muito feliz mesmo. E Aleluia! Eu quero saudar cada um de vocês. E sempre nós não queremos passar a impressão errada. Nós não somos sabe tudo, mas o sabe tudo, que é Cristo, nos trouxe a sua palavra. Amém. E ela já está aqui. Eu sempre pensei assim: para toda a pergunta que você tiver, a resposta já está na mensagem. Amém. Pois disse que nos dias da voz do sétimo anjo, todo o mistério de Deus seria revelado. Aleluia. Então, cabe a nós sermos primeiros e procurarmos de Deus onde é que está a resposta para tudo na sua vida. Isso é isso que você pode ser a resposta para a era, a resposta para o rapto, e pode ser a resposta para a sua vida individual, as coisas que você precisa no seu casamento, na sua vida financeira, na sua vida, na sua jornada terrena aqui. Deus está interessado em todos os detalhes da nossa jornada, né? Então, isso gostaria de dizer, nós não sabemos tudo. E nós estamos numa caminhada, nós estamos realmente vislumbrando, está abrindo tudo isso muito rápido, mas aquilo que Deus abre para nós tentamos olhar na palavra, na mensagem e compartilhar com os demais. Como o pastor disse aqui ontem, é impossível não causar algo em você. Você quer falar, você quer compartilhar, você quer magnificar Cristo e mostrar o quão bom é o seu plano. E é isso que nós tentamos fazer. Né? É isso que nós tentamos fazer. Claro que há muito mal entendimento, mal interpretação, mas no final das contas é isso. Nós estamos alegres, nós estamos felizes, nós estamos parceiros de Cristo ter simpatizado conosco, né? Ter lembrado aí do povo tão simples. Nós estamos no mesmo barco, amigos. Aqui nós não somos melhor do que ninguém, nós estamos no mesmo barco. Todos aqui estamos dependendo da sua imensa graça e misericórdia. Amém. Mas Deus tem se lembrado de nós, cada um de nós, senão você não estaria aqui. Você veio aqui porque Deus se lembrou de você. E você está aqui querendo saber mais, ter mais companheirismo com Deus, não é? Que Deus possa continuar nos ajudando. Já tivemos cânticos maravilhosos, tivemos aqui palavras já maravilhosas. Vamos remir nosso tempo, porque vocês viram ontem, né? Que é uma tragédia esse tempo, né? Vai muito rápido. E nós queremos entrar na palavra de Deus. Bom, ontem a irmã Marta, não sei se ela está aqui hoje, a irmã Marta, está aqui, a irmã Marta, ela tinha feito uma pergunta
Eu poderia talvez começar com essa pergunta que ela fez a respeito do 7º selo. E estava ligado com um assunto que, se eu fosse palestrar, eu falaria dele, justamente desse assunto. E só para nós termos uma escritura base disso que nós vamos ler, eu gostaria que você abrisse em Apocalipse capítulo 6. Vocês podem ficar de pé para essa escritura. Apocalipse capítulo 6, eu acredito que é o verso 9. Verso 9. E eu vou começar a falar desse assunto, hoje vai ser bem assim informal. Vamos começar a falar desse assunto, porque esse assunto está ligado com tudo que nós temos falado mais recentemente, está conectado. Então, não tem nada fora de talvez as perguntas que a maioria de vocês faria para nós. E se nós tivermos um tempinho, aí nós vamos entrar em mais perguntas aqui. Eu vou por partes. Né? Até teria sugerido para o pastor para a gente fazer um pedaço, daí cantar um hino, daí nós fazendo outra pergunta, né? Aí depois, mas Deus está no controle, né? Vamos uma pequena oração. Querido Deus, mais uma vez, nunca é demais orar, Senhor, e nós pedimos a tua ajuda, e nós pedimos o teu perdão, nossas falhas, nossa incapacidade, nosso nervosismo, Senhor, e a nossa pequenez, e nós pedimos que o Senhor nos perdoe, nos abençoe, pois tudo que iremos fazer é magnificar teu nome, ó Pai. Pedimos a tua presença e invocamos aqui, que o Senhor abençoe cada alma que entrou aqui de uma maneira especial. Pedimos isso no precioso nome do teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Aqui diz assim: e havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Deus abençoe a leitura da palavra. Vocês podem se assentar. Aqui nós temos um grupo de pessoas, e a primeira coisa, irmão, onde é que está esse povo? O povo está no céu. Amém? Esse povo está no céu. No céu tem 3 átomos, tem três, vamos chamar de províncias que existem no céu. Se você um dia for para o céu, você vai para 3 lugares que tem no céu. Ou você vai para debaixo do primeiro altar, do altar de sacrifício, ou você vai para debaixo do altar de incenso, ou você iria para o lugar santíssimo. São 3 lugares que os santos podem se dirigir quando partem daqui. E o profeta no 5º selo revelou para nós que quando ele foi lá na 6ª dimensão, que é o céu, que é este lugar, o profeta disse que ele não estava no mesmo lugar que estas pessoas estavam. Disse: estas pessoas estavam debaixo do altar de sacrifício. Ele não falou onde ele estava, mas ele disse: eu quis ver Jesus, e eles disseram: ele ainda está um pouco para frente, um pouco para cima. Se ele não estava no altar de sacrifício, debaixo do altar de sacrifício, e ainda tinha um lugar para frente, só tem 3 lugares no céu. Aleluia! Então ele estava debaixo do altar de incenso. Verdade! E ele queria entrar lá onde esse é o lugar santíssimo. Você entendeu? Veja, a linguagem de Deus, Deus espera que você conheça a sua Bíblia. Ele não vai dar tudo mastigado para você. Ontem eu estava vendo a laranja, né? Deus, tudo revela a natureza de Deus. A laranja está lá para você chupar ela, só que você tem que descascar. A maçã você tem que descascar, você tem que cortar. A banana você tem que descascar. Tudo, Deus dá para você, mas você tem uma parte para fazer. Essa revela a natureza de Deus. Tem gente que não entende isso. Não, os seus foram revelados, agora está aí, não precisa fazer nada. Não, está na hora de você trabalhar. Está na hora de você bater, está na hora de você ir atrás. Amém! É verdade! Deus espera que você conheça a sua Bíblia. E ele disse: olha, os meus santos não estavam debaixo do altar de sacrifício. Está lá no 5º selo, lá mais para o final do 5º selo. Os de João estavam, mas os meus não. E eu quis ir um pouco mais para frente. Então ele disse: agora não, ainda não. E em uma outra mensagem,
O profeta diz para nós que é possível enxergar enxergar o lugar santíssimo a partir daquela sexta dimensão. Você pode enxergar a sétima dimensão. Você não pode chegar lá, mas você pode enxergar. Ele chega a dizer que é possível ver o corpo do Senhor Jesus lá naquele lugar. Ele diz que é possível você enxergar o corpo literal de Jesus que está lá nesse lugar santíssimo. Então, a miúdo significa que se você entrar no lugar santíssimo, você recebe um corpo glorificado. Amém. E o único que está lá glorificado é Jesus. Ele está um nível acima. Teofania é inferior a um corpo glorificado. Então, se ele entrasse lá, em outras palavras, o anjo disse: se você entrar lá, você vai ser glorificado. Porque ele tem aquela glória lá. Então, existem esses graus no céu. Né? Eu estou apenas dando uma geral aqui, mas é maravilhoso. Meu Deus, é verdade. E ele fala isso na mensagem. Oh, Deus! Fé, de 1956. Ele fala numa mensagem chamada Não Foi Assim Desde o Princípio, e ele dá uma escritura para dizer que é possível ver Jesus da sexta dimensão, dando o tipo de que quando José morreu, eles embalsamaram, mumificaram a José, e eles colocaram ele no mausoléu, e os filhos hebreus podiam chegar, e à distância eles enxergavam o corpo de José. Ele disse que aquilo representava Cristo. A diferença é que Cristo não está glorificado, Cristo está vivo, mas ele não pode ainda aparecer aqui na terra com aquele corpo. Então, se você sempre quis saber onde é que está o corpo de Jesus, ele deu até a posição geográfica. Quando ele estava na mensagem do rei rejeitado, ele diz assim, que quando ele perguntou onde que ele queria ir lá, e os santos disseram assim: ele está ali, nessa direção. É um lugar geográfico. Oh, Deus! E ele disse: se você chegar lá, você morrer antes de Jesus vir, e eu te encontrar lá, nós podemos olhar para ele e dizer: lá está ele. E outra escritura que prova isso é que quando Estevão morria, estava entrando na sexta dimensão, ele enxergou o corpo de Jesus à direita de Deus. Então a mensagem é perfeita. E a mensagem ela é absolutamente Glória a Deus! Glória a Deus! Maravilhoso. Esses santos, meus amados, estão no primeiro átrio. Eles não estão no segundo átrio. E esta classe de gente, e você, não sei se você fez essa pergunta algum dia, mas se alguma pessoa morrer hoje, uma pessoa que vai receber a vida eterna porque deu um copo de água, para onde você acha que ela vai? E fica esperando aonde? Você acha que ela vai para a região dos perdidos, queimando lá, ou sofrendo, e depois Deus tira ela lá do purgatório e joga ela na eternidade? Ela já vai para o céu. Aleluia. Só que tem um espaço diferente dos santos da noiva. Deus tem degraus no céu. Deus ele é justo, então o que você merece, você vai ganhar. E esse povo está no céu. E eles não têm o batismo do Espírito Santo. No livro das Eras, o profeta fala: esses aqui são os judeus que Hitler matou. E então eles morreram, estão no céu, e eles estão cheios de pedindo vingança lá no céu. Lá no céu. Lá no céu. Então é possível estar no céu com vingança? Mas você não é noiva. É verdade. É possível, mas você nunca será noiva. Então, começando nesse ponto aqui, na noite passada, a irmã Marta fez uma pergunta. E ela fez uma pergunta em relação aonde o profeta disse na festa das trombetas que o sétimo selo não estava aberto. E isso está no parágrafo 176 da mensagem A Festa das Trombetas. Certo? Prestem bastante atenção. No parágrafo 176, ele diz: o sétimo selo não está aberto ainda, vocês sabem, esta é a sua vinda. Muito bem. Só que você tem que voltar um pouquinho o contexto do que ele estava falando, para você saber por que ele disse isso. Amém? Se você retornar um pouquinho no 154, olha só que coisa interessante. Ele diz isso no 176. No 154, ele está falando dos judeus. E os judeus, meus amados, receberão a abertura dos selos. Amém. Pois abrir os selos significa Cristo se fazer conhecido para eles. Verdade. O Messias não vai se fazer conhecido para eles. Exato. Os selos vão ser abertos para eles também. Então, e isso está ligado com Apocalipse 7, o anjo do selo, apresentando Cristo, apontando para o Cristo, etc.
Mas no 154, que é onde ele começa o contexto dele. Esse é o erro. Muitas pessoas pegam um negócio isolado, volta um pouquinho, leia do que ele está falando primeiro, para você entender do que se trata. Então no 154 ele disse, olha, todas as trombetas soaram debaixo do sexto selo, só aí quando elas soaram. Agora notem, exatamente a continuidade da escritura, exatamente a mesma. Debaixo da sétima trombeta é para Israel o mesmo que o sétimo selo foi para a igreja. E nós descobrimos, presta bem atenção nisso aqui, parágrafo 155. E nós descobrimos que debaixo do sétimo selo, quando estas almas que estavam debaixo do altar, nós descobrimos que elas receberam vestes. Foram-lhes dadas vestes, não porque mereciam, mas porque estavam na dispensação quando Deus ainda estava lidando com graça com os gentios, não com os judeus. Israel é salvo como uma nação, Deus lida com Israel como uma nação, e gentios é um povo para seu nome, não uma nação para o seu nome. Deixa eu rebobinar para vocês aqui, deixa eu voltar um pouquinho. Ele diz assim, nós descobrimos que debaixo do sétimo selo, que selo que ele diz que é aqui? Sétimo. Quando essas almas debaixo do altar receberam vestes. Que selo que ele chamou? Ele não disse que era quinto. Mas se você ler lá em Apocalipse 6, está dizendo que é o quinto selo. Mas ele está dizendo aqui, é o sétimo. Meu Deus. E o irmão Brandão errou. Não foi que ele disse, ele falou sem querer. Não, porque no quinto selo ele fala a mesma coisa. Eu quero mostrar para vocês aqui no quinto selo. Vamos ver. No quinto selo, meus amados, aqui na mensagem chamada quinto selo, ele vai falar desse grupo agora. Vamos falar desse grupo. Quem é esse grupo? É os judeus que morreram sem conhecer o Messias, sem crer no Messias, sem ter o batismo do Espírito Santo. Verdade? Ele diz assim, eles se mantiveram ao lado da palavra de Deus, eles eram judeus, eles tinham sua lei, eles permaneceram com ela. Lembra-se de ontem à noite? Eles permaneceram com ela. Eles eram judeus, tinham uma lei, era a palavra de Deus. E por amor do testemunho que deram, eles foram martirizados. E aqui estavam as almas debaixo do altar, depois que a igreja havia partido. Opa, peraí. Eu quero que vocês captem isso aqui. Esta cena de Apocalipse 6. Estes judeus lá no céu, recebendo vestes brancas, vai acontecer depois do rapto. Amém. Logo que a noiva subir, isso vai acontecer lá no céu. Não aconteceu ainda. Esse aqui é uma profecia a respeito de um evento futuro. Os judeus estão lá agora. Cadê? Morremos. Olha ali, ó. Mataram meus bebês, incineraram minha esposa, arrancaram, amputaram os braços sem anestesia. E cadê que Deus é justo? E eles estão cheios de justiça, né? Demandando justiça, mas nós servíamos a Jeová, guardávamos todos os mandamentos, como diz aqui, e agora, Senhor, até quando que o Senhor não vai julgar esse povo? Nós somos o povo eleito, nós somos judeus, nós somos isso, nós somos aquilo. E Deus está lá aguentando, tendo paciência, longânimo com eles, não é? Agora observe, eles tinham tido sua cegueira, tinham martirizado o Messias deles, e agora estavam ceifando o fruto disso. E aqui eles entenderam, eles reconheceram, depois que já havia passado, eles ouviram então, quando vieram perante o altar de Deus. Mas agora a graça de Deus é para eles. Observe, não podia de maneira nenhuma ser os santos, porque os santos da noiva já tinham sido vestidos um pouco antes, mas aqui estão eles agora, simplesmente almas debaixo do altar, por amor da palavra de Deus, por amor do testemunho que deram, por serem o povo de Deus, os judeus. Mas agora observe, a graça de Deus vem a eles. Graça de Deus no céu. Olha só, o profeta está mostrando uma cena que vai acontecer no céu. Amém? Amém. Não, ainda tem crente que pensa que o povo lá está morto. Quando fala deles, que eles estão tudo ali no cemitério, ali, está tudo morto, eles estão tudo vivos. O profeta viu eles vivos, estão conversando, estão sorrindo, estão raciocinando, reconhecem uns aos outros, conversam, caminham por lá, tem bicho lá, tem animal lá em cima, tem cavalo, tem cachorro. O profeta disse que o cavalo veio, relinchando, o seu cachorro veio, está tudo lá, é um lugar real. É um universo, é um país, é uma província. Perfeito! Eles estão vivos. Amém. Eles estão vivos. Não tem ninguém morto. Não é? Eles estão vivos. Vivos, lá nessa dimensão.
E esses judeus estão tão vivos quanto você está vivo. É verdade. E além de vivo, eles ainda têm um temperamento de vivo. Até quando o senhor não vai matar esses nazistas que estão lá na terra ainda, esses fascistas? É verdade. A Itália matou a gente, lá a Alemanha matou a gente, os russos fizeram isso. Até quando o senhor não vai torrar eles lá embaixo? E aí o seguinte, o justo juiz, depois que a noiva subir, vai ter uma conferência lá com eles. Verdade. Lá em cima. E ele diz: agora observe, a graça de Deus vem a eles, e Jesus lhes dá a cada um uma veste branca. Ó que coisa, observe, depois que a igreja partiu. Não perca isso, depois que a igreja partiu, porque eles foram leais à causa deles, e foram cegados. Eles não sabiam, eles estavam desempenhando exatamente o papel que Deus lhes tinha ordenado a desempenhar. E aqui, João ergue os olhos e vê essas almas debaixo do altar. Ele vê essas almas. Observe do que eles as chamam. Elas clamam: Senhor, até quando? Só mais um pouco. Tomemos isso enquanto descemos diretamente através da Escritura agora. Eles compreendem então que assassinaram seu Messias. Esses judeus, quando eles morreram aqui, irmão, você acha que eles conheciam o Messias? Eles não sabiam de Messias, não criam em Messias. Que Jesus, que nada, que... Mas aqui alguém vai ir lá falar para eles: vocês sabiam que vocês mataram o Messias? Você está achando aí, todo cheio de vingança, que tem que matar eles. Mas vocês já pararam para perguntar por que isso aconteceu com você? Vocês já pararam para pensar por que essas coisas lhes sobrevieram? E o profeta está dizendo, então eles compreenderam que assassinaram o seu Messias. O profeta disse isso na Alemanha uma vez. Ele disse que foi a terra mão de Jeová. A terra mão de Jeová, o que Hitler fez com eles. E o camarada fez uma crítica para o profeta. Que coisa absurda, Deus vê os seus filhos serem queimados, incinerados. O profeta está olhando para a Escritura, eles vão viver eternamente. Amém. Olha, irmão, para quem matou o Messias, rejeitou o Messias, blasfemou o Messias, crucificou, zombou, escarneceu, e ainda Deus vem e dá vestes brancas e dá a vida eterna para eles, isso não é a mão terna do Messias? É verdade. Ele diz: mas por que Deus fez isso? Porque Deus cegou eles. Deus é justo, meus amados. Deus é justo. Eles não sabiam, mas então compreenderam. E eles, em retorno, também foram assassinados. Você não matou o Messias? Então você vai morrer assassinado também. Para pagar por isso, lá, cometendo erro. Agora, veja que coisa que eles tiveram que fazer. Eles eram culpados de assassinato, por isso foram assassinados. Olha, irmão, isso aqui é o profeta falando. Está vendo? Eles clamaram: seu sangue seja sobre nós. Está vendo? Isso mesmo, foram cegados. Agora, se não tivessem sido cegados, Deus teria dito: deixa-os, eles não são dignos. Mas sendo que foram cegados por Deus, sua graça se estendeu a eles. Amém? Isso é que é sublime graça. Amém. E dá a cada um deles uma veste, porque todo Israel será salvo. Cada um que tiver seu nome escrito. Isso mesmo. Amém. Jesus lhes dá vestes. Agora o que ele vai dizer? Ele está falando dos judeus no céu, amém? Amém. Olha o que ele vai dizer: como José fez com seus irmãos, um tipo. Vejam, quando José se pôs ali, e quando ele finalmente se deu a conhecer ali junto ao seu próprio altar, em seu palácio, no seu trono, ele disse: deixai-me todos, sua esposa estava no palácio, onde a noiva estará. E ele lhes disse: não me conheceis? E ele está falando hebraico agora: sou vosso irmão. Aleluia! Olha que coisa. Oh, Deus. Amém. Eles disseram: agora tu não apanharás. Amém. Esses judeus que estão pedindo por vingança, na hora que eles se revelar lá, Aleluia! ele falou: agora ele vai tirar nós daqui do paraíso e jogar nós lá na quinta dimensão. Esperar um minuto. Deus fez isso com um propósito. Tivesse de me lançar fora para salvar vidas. Glória, aí está exatamente. Não vos pese aos vossos olhos. Lembra-te que José disse isso? Não vos pese aos vossos olhos. Tudo está bem agora, está tudo terminado. Deus me enviou aqui adiante de vós. Vocês captaram, meus amados? Amém. O profeta está dizendo. Agora, o que é revelar? Jesus se revelar? É o sétimo selo, não é? Amém. O profeta não errou quando ele disse que o sétimo selo vai se abrir lá. Amém. Você entendeu? Então, Que maravilha. quando ele está falando ali na festa das trombetas, ele começa no 154, ele disse: olha, ele vai falando, o sexto selo revelou as trombetas, a perseguição aos judeus, mas o sétimo não se abriu ainda. Aí ele entra no assunto, ele falou: vai se abrir.
Aleluia! O selo não foi aberto para eles ainda, depois do rapto. Verdade. Você está entendendo? Amém. Ele não está falando do nosso sétimo selo, ele está falando do sétimo selo para os judeus. Aleluia! Quando o Messias se revelar para eles. Amém. Deus, irmão. Maravilhoso? Amém. Amém. Espera aí, deixa eu pensar um negócio aqui, irmão. Pensa comigo, bota seu cérebro para funcionar. Sétimo selo abrindo no céu. Amém. Sério, mas peraí, gente. Bom, do jeito que você é aqui, a revelação que você É é aqui, verdade. você não vai ganhar e nem perder do outro lado. Amém. É verdade. A revelação que o jovem rico tinha era que era o pai Abraão, não sei o quê. Quando ele morreu, ele viu o pai Abraão, pai Abraão, ele era religioso do mesmo jeito que era aqui. Exato. Ele estava na região dos perdidos. Ele não ganhou a revelação e não perdeu a revelação. A revelação que ele tinha, ele continuava tendo. Você não ganha e perde. Os santos da primeira era morreram com a revelação que tinha. Os da segunda era com a revelação que tinha. Da terça, da quarta, da quinta, da sexta, inclusive os da sétima. É verdade. É verdade. Agora aqui nós vamos entrar numa parte gostosa aqui, né? Uma parte maravilhosa, onde nós podemos realmente entrar no mel aqui. Amém. Vocês querem isso? Amém. Glória a Deus, não é? Não é maravilhoso? Isso aqui é maravilhoso demais, meus amados. Agora, vamos então, eu quero que vocês leiam, abra a sua escritura em Apocalipse 5. Apocalipse 5, do verso 6 ao 10. Vamos ler. 5 do 6 ao 10. Diz assim, ó. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos redimiste. Para Deus, homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação, e para o nosso Deus fizeste reis e sacerdotes, e nós reinaremos sobre a terra. Eu já vou voltar nessa escritura, eu quis só pegar o contexto aqui, mas antes de eu falar isso, eu quero ler algo para vocês. E vocês prestem bastante atenção, tá, meus amados? Vocês me ajudam nesta noite? Amém. Sabe, eu digo para vocês, quem opera o dom é a igreja. Às vezes você vê um pregador esmurecendo, é você que está fazendo isso. Você tem que voltar ativo, você tem que pegar o profeta. Quando nós estamos na igreja, é como se fosse um pesadelo ou um sonho. É verdade. Lembra dessa tradução nova? Tá aí. Esse eu vou voltar aqui. A tradução na nossa João Ferreira peca um pouco aqui, mas pode ficar tranquilo que eu vou voltar aqui. Muito bem. Tem tantas citações que o profeta fala dessa passagem, mas esta aqui, você não pode perder essa, meus amados. Esta aqui, olha, isso aqui é a bala de prata contra a incredulidade, não é? Isso aqui é uma maravilha. Eu quero ler para vocês aqui, deixa eu só achar a citação rapidinho. Eu coloquei aqui várias citações, né? Não sei quantas páginas aqui, quantas páginas que eu coloquei, mas vai dar certo aqui, não é? Amém. Vocês confiam que nós vamos ser Amém. abençoados? Amém. Aleluia. Eu confio que nós seremos Graças muito a Deus. abençoados nesta noite. Amém? Amém. Está na mensagem A Brecha. Vocês anotem, deixa eu ver aqui, A Brecha. Mensagem A Brecha, está na minha outra estação. Aqui está. Brecha. Tenho vários arquivos abertos aqui. Isso, olha que maravilha. Muito bem. Olha, eu quero mostrar isso aqui para vocês. Quando o profeta, em 1963, no dia 17 de março de 1963, antes dele entrar nos selos, ele pregou uma mensagem chamada A Brecha, entre as 7 eras da igreja e os 7 selos. E ele lê essa escritura que nós lemos, e ele diz assim, ó: quando toda a criação estava gemendo, ninguém sabia o que fazer, e João estava chorando. Aqui vinha o cordeiro, se aproximou, e este livro estava nas mãos do dono original, porque o homem havia caído e o perdido. E ninguém era mais capaz de olhar para ele, para redimir a terra, nem o sacerdote, papa, nada, como eu disse.
mas o cordeiro surgiu. Nem uma Maria, nem um santo isso ou santo aquilo. O cordeiro surgiu ensanguentado, imolado, e tomou o cordeiro da mão direita daquele que estava sentado sobre o trono. E quando eles viram que havia um Redentor, e todas as almas debaixo do altar, quando eles viram que havia um Redentor, quando os anciãos, quando tudo ver aquilo, quando isto for feito, isto ainda se encontra no futuro. Nesta noite ele é mediador, mas ele vai chegar a esse ponto. E quando ele tomou o livro, as 4 criaturas, 24 anciãos, se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles harpas, taças de ouro cheias de incenso, os quais são as orações dos santos. Estes são aqueles que estão debaixo do altar. Opa, peraí. Estes são aqueles que estão debaixo do altar, que oraram muito tempo atrás. Eles haviam orado por redenção, orado por ressurreição, e aqui estão esses anciãos despejando suas orações, porque agora temos um representante no céu, que surge para fazer suas reivindicações. E aí, cantaram um novo cântico, dizendo: Tu és digno de tomar o livro, de abrir os selos, foste imolado, temos redimido para nosso Deus, através do teu sangue, de cada tribo, de cada língua, de cada povo, de cada nação, e nos tem feito para nosso Deus reis e sacerdotes, e nós reinaremos na terra. Sabe quem que é esse povo aqui, irmão? Os santos que estão lá no céu. Verdade. Este povo, profeta, são as almas debaixo do altar no céu. Eles queriam retornar, e aqui eles estão retornando, quando isso acontecer. Eles, para serem reis e sacerdotes, glórias a Deus, me sinto também que poderia falar em línguas. Veja, observe, parece que não tenho linguagem suficiente para louvar com ela, preciso de uma que nem conheço. Ele disse: e eu ouvi a voz de muitos anjos. Ouça que jubileu acontecendo. Quando eles viram que aquele cordeiro veio e tomou o livro da redenção, as almas bradaram. Nós entraremos nisso. Os anciãos se prostraram, despejaram as orações, porque havia representando um parente redentor, e eles prostraram suas faces. Tu és digno, pois foste imolado, e olhei e ouvi a voz de muitos anjos. E aí ele diz no 297: que jubileu acontecendo no céu, quando o cordeiro sai, deixa o recinto da intercessão, para vir aqui, ele está usando um quadrinho, para possuir suas reivindicações. Sabe, aquilo chegou perto de João, ele deve ter visto seu nome escrito lá, quando os seus se romperam, deve ter ficado muito feliz. Ouça o que ele disse: toda criatura que há no céu, na terra, debaixo da terra, que estão no mar, e tudo que eles há, me ouviram dizer: ações de graças, honra, glória, poder, sejam dados a ele que se assenta sobre o trono e ao cordeiro para todo sempre. E as 4 criaturas responderam: amém. E os 24 anciãos se prostraram e adoraram aquele que vive para todo sempre e sempre. Pense num jubileu, pense num tempo, quando o cordeiro vem adiante. Veja, o livro está selado até o céu. Meu Os Deus! mistérios estão. Amém. Meu Deus! Meus amados, o que o profeta está dizendo para nós aqui? O profeta está dizendo assim: olha, essa cena de Apocalipse, olha que coisa. Amém. Olha que coisa. Apocalipse 5 é a abertura dos selos Amém. do céu. É Deus abrindo os selos. Aleluia. O que ele fez, que nós acabamos de ver que ele fez com os judeus que estão lá no altar de sacrifício, é ele fazendo a mesma coisa com os santos que estão no altar de incenso. Amém. Aleluia. Vocês entenderam? Amém. Agora, aí, irmão, veja, Ô Pai! João Wesley batizou em nome do Pai, do Filho. Meu Deus! É irmão. verdade. Lutero disse que judeu tinha que morrer todos, não podia sobrar É nenhum, verdade. que tinha que acabar com eles. Disse que tinha que amarrar uma pedra no livro de Esther, jogar no fundo do mar, ninguém deveria nunca encontrar. Porque exalta os judeus, né? É por isso que ele falou. E não, diz que não tem a palavra Deus, o Senhor, não sei. E ele era contra, era a revelação que ele tinha. E ele morreu e ele está lá. É verdade. É verdade! E eles fazem a mesma pergunta: Senhor, até quando? Até quando, Senhor? Até quando? Mas olha que coisa interessante. E olha que interessante mesmo, é que Jesus Cristo é mediador de todos eles. É verdade. Amém. Verdade. Eles ainda contêm essas ignorâncias lá no céu. E Jesus media por eles até que os selos sejam abertos. Quando os selos forem abertos para eles, então acabou a mediação. Não precisa mediar mais. Acabou a ignorância.
Isso mostra que quando você morre, você é a mesma pessoa do outro lado. É verdade? É exatamente a mesma pessoa. E eles estão lá. Mas, irmão David, mas que coisa estranha. Esses santos estão lá, sim, estão lá no céu, e eles têm a mesma revelação que eles tinham aqui embaixo. Verdade. E eu quero chamar a atenção de vocês para um verso, e é muito interessante este verso. Vamos concordar comigo? Apocalipse 5 é uma barulheira só. Não é? É um estrondo, é uma explosão, uma coisa que começa a explodir e não para mais. É um jubileu, o profeta disse. Amém. Mas se você abrir Apocalipse 8 diz assim, ó, verso 1. Diz assim, ó: e havendo aberto o sétimo selo, fez-se barulho ou silêncio? No céu por quase meia hora. Isso mostra para nós, irmão, que este evento da abertura. Quando é que o sétimo selo foi aberto? Foi no céu. Quando ele foi aberto em Apocalipse 10, ele foi aberto no céu ou na terra? Aqui embaixo. Então a Bíblia está mostrando para nós que quando ele foi aberto aqui embaixo, não foi aberto lá em cima. Amém. Primeiro foi aqui. E aí depois que foi aberto, demorou um tempo até que a coisa explodisse lá em cima. A Bíblia está deixando claro que quando o sétimo selo se abriu, fez silêncio. Mas lá em Apocalipse 5 está dizendo que quando abriu, fez o maior barulhão. Está mostrando que tem um espaço de tempo de quase meia hora entre o que aconteceu em 63 e o que vai acontecer no céu. Aleluia. Mas sabe o que é mais chocante, meus amados? E nós vamos ver aqui, é que esse povo lá em cima vai captar o mistério todo antes de nós. Exato. Vai abrir depois e eles vão captar mais rápido que nós. Verdade. Que verdade. Porque Paulo diz que eles aparecem glorificados primeiro. Amém? Amém. E aí nós precisamos dessa ajudinha aí. Gente, vocês estão muito devagar, gente. Foi aberto aí faz não sei quantos anos, vocês estão tudo aí perdido, ninguém viu nada, ninguém entendeu nada. Agora, esse assunto é maravilhoso. Verdade. Deixa nós totalmente, qual que é a palavra? Inebriados. Obrigado, Pai. Totalmente tomados do Espírito de Deus, não é? Não é maravilhoso? Vamos lá, tem mais coisa aqui, tem mais coisas, pepitas aqui maravilhosas, não é? Está preparado? Amém. Glórias a Deus. Vamos mais um pouco aqui. Estamos aqui, tem uma que eu gosto, está no livro chamado A Brecha também, do 237. Então, ali em Apocalipse 5 diz assim, ó, no verso 6: e olhei e eis que estava no meio do trono, amém? Lá no meio do trono, e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos. E a Bíblia já revela que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Amém? Amém. Este cordeiro aqui não é Jesus literal. Este cordeiro não é Jesus literal, na sua forma física, porque tem um símbolo, e esse símbolo está dizendo que são 7 olhos e são 7 espíritos. Está muito fácil de ver. Mas não é o cordeiro? É o cordeiro, na forma dos mensageiros. Aleluia. Mas a graça de Deus veio com Paulo na sua era, Verdade. veio com Irineu na sua era, Amém. e eles viveram naquilo que Deus abriu para eles. E eles morreram, e tudo que eles pediram, corpo glorificado, perfeição, milênio, trono, não pode chegar à presença de Deus, pois a revelação deles é incorreta. Você está entendendo? A revelação deles é incorreta. Deus tem que abrir para que isso possa chegar na presença de Deus. É incompleta. É uma revelação incompleta. Vocês estão entendendo? Então, aí você diz assim: de onde você tirou isso, irmão Levi? Da brecha. Olha que mensagem maravilhosa, meus amados. Olha que mensagem, né? Para deixar os gaviões tudo pirado, né? Se perde tudo, a gaviãonada toda, irmão, vai se arrebentando, vai tentando subir, vai caindo as asas. Parece aquela lenda do camarada que fez asa de cera, né? Ele foi voando, chegou perto do sol e despencou lá de cima. Não é? Tem uma lenda desse fulano aí. Diz assim, ó, o profeta lê esse verso e diz: os 7 olhos significam profetas. Aleluia. Opa, profetas. Me revela mais o 7º ano. Conta mais. Tem um livro lá nos Estados Unidos que diz: conta mais, Eliezer.
conta mais. Oh, Conta mais, ele. Amém. Os 7 olhos significa visão, que significa profetas, videntes. Este cordeiro tinha 7 pontas e cada ponta tinha um olho, que significa 7 olhos. O que é isto? Cristo e sua noiva. 7 eras. E de lá vieram os 7 profetas que saíram adiante, os 7 videntes dos olhos. Então o último deve ser um vidente. Não era um animal. Porque diz que ele tomou o livro da mão daquele que estava sentado no trono. Quem era então? Era o dono original. Aquele que tinha o livro da redenção em sua mão. E nem um anjo, nem um ser angélico, nada mais podia tomar o lugar. E este cordeiro ensanguentado se aproximou, tomou o livro da mão. E o que foi isso, irmão? É a coisa mais sublime na Escritura. Não é um ato de um anjo, nada poderia fazer. O cordeiro veio e tomou da mão daquele que estava sentado no trono. Deixa eu fazer uma pausa. 1963, foi Jesus que pegou o livro lá em Jeffersonville? O que você viu pegar o livro na mão lá? Hã? Mas ele foi o profeta, não foi só o profeta. Teve mais gente que pegou junto com ele. Ele está dizendo que aqui são os santos das 7 eras. Todos aqueles que têm a possessão, que pertencem à possessão para eles pegam o livro na mão. Ele está dizendo que é Cristo e a noiva. Ele está dizendo que esse cordeiro é Cristo e a noiva. A noiva pegou o livro na mão. Espera aí, irmão. A noiva pegou o livro na mão. Esse livro, ele só você foi dignificado por Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo te fez digno de olhar para o livro e ver o teu nome. Aleluia. Amém? Você entendeu? É um processo que Deus faz. Então ele disse, não é um animal, e ele disse que estava na mão dele. Agora, o que é isso? Ele pertencia ao cordeiro. Amém? A lei de Deus requeria, ele é aquele que tem ele. A lei de Deus requeria um parente redentor e o cordeiro saiu segurando ele. Eu sou o parente deles, eu sou o redentor deles, eu tenho feito intercessão por eles e agora eu venho para reclamar os direitos deles. Só há apenas um e eu tenho vindo para reclamar o direito deles. E que eles têm direito para de tudo que perderam na queda. Eu paguei o preço. Amém. Nós estamos vendo 7 mensageiros aqui. A Bíblia está dizendo que são 7 olhos, também? São 7 mensageiros. Está dizendo aqui que este cordeiro que tinha essas características, o profeta disse, não é um animal, é um símbolo. Você já viu o cordeiro de 7 chifres? É um símbolo que representa uma realidade. Mas quem que pegou o livro na primeira era, irmão? Foi Paulo. Quem que pegou o livro na segunda era? Irineu, Martim, parcial, não é? E eles esperaram até que os selos fossem abertos. E aqui é a cena onde os selos estão sendo abertos. Mas não vamos ficar só nessas poucas citações. Tem mais. Está preparado? Amém. Vamos lá então. Tem coisa maravilhosa aqui, não é? Glória a Deus. Aleluia. Maravilhoso Deus. No terceiro selo, agora olha para você ver, irmão, a mente humana como ela é. As pessoas liam isso e eles começaram a dizer que não tinha mais sangue. Porque o profeta disse que quando Apocalipse 5 acontecer, não tem mais sangue. Então, se Apocalipse 5 foi em 63 e abriu o livro, então não tem mais sangue. Mas ele está falando isso aqui lá no futuro. Amém. Glória a Deus. Quando isso acontecer lá no futuro, no céu, é porque o último aqui embaixo já entrou. Verdade! Jesus! Perfeito! Perfeito! Ele está segurando sua mão aqui para os santos lá. E ele fica olhando para baixo. E ele fica chamando. Vamos, gente. Vamos, vocês estão indo para cá. Glória a Deus. E quando o último entrar, ele fala, agora está na hora de eu conversar com vocês. Terceiro selo, 38. Aleluia. Mas então, depois que tudo tinha terminado, depois que sua mediação, que sua intercessão terminou, então ele vem adiante e toma o livro da mão dele. Está vendo aí? Aí, irmão, por que o profeta pegou Apocalipse 5 para falar de Apocalipse 10? Porque o processo é o mesmo. É a mesma cena que vai acontecer no céu, estava acontecendo na terra, mas é uma mixaria de gente, irmão. Aqui, pouquíssima gente que estava aqui embaixo, que os que restaram aqui embaixo, é minúsculo, irmão, comparar o que tem aqui embaixo com o que tem lá em cima. Aí nós falamos, Deus revelou os selos para nós. Os
se preocupe. Paulo diz assim, nós não precederemos. Significa, nós não seremos estorvo para eles. Vai acontecer lá também. É isso que Paulo está dizendo. Amém. Porque o povo estava preocupado com os santos que dormiram, mas olha, tanta coisa vai acontecer, a palavra vai se abrir. Paulo aí, mas vocês também estão muito devagar. Aí ele disse assim, ó, tem o alarido, tem a voz de arcanjo. Aleluia! Glória a Deus. Vocês entenderam? Amém. A mesma coisa que tem acontecido aqui embaixo, vai acontecer lá em cima. Amém. Irmão, tira da sua cabeça esse negócio de gente morta, que eles estão vivos igual você está vivo. Se você for para lá, você vai estar vivo do jeito que você está aqui. A única coisa é que você não pode caminhar aqui na terra e ver os santos. Mas você vê os santos de lá. Aleluia! Está vivo, irmão. Tira esse negócio da sua cabeça. Porque agora vamos chamar os mortos. Meu Deus, que blasfêmia. Não sei quem vai chamar os mortos. Não tem ninguém morto. É um simples chamado. Um simples chamado. Não tem ninguém morto. Eles estão vivos. Amém. Amém. São inteligentes. Conversaram com o irmão branco. É verdade. Falavam com ele. E o povo lá de longe já veio correndo para falar. Tudo vivo. Não é ninguém morto. Glória! O profeta diz aqui numa citação, ele disse, nem os perdidos estão mortos. Ele diz, nem os perdidos estão vivos. O jovem que estava vivinho da Silva, esperto que só ele. Falou, mas deixa voltar lá para pregar lá. Mas manda alguém daqui, gente. Olha que ideia maravilhosa. Aí ele falou, não. Se eles não crerem nem nos vivos, vão crer nos mortos. Abraão falou para ele. E Abraão conversava com ele normal. Abraão estava, meu Deus, uma alma penada está falando comigo. Não. Abraão entendido essas coisas, eles estão vivos. O povo que mais deveria conhecer da palavra, menos conhece. Essa que é a realidade. Vocês, não estou falando de vocês. Essa é a realidade, é o que se autoproclamam conhecedores. É melhor dizer que não sabe, irmão. Estou aprendendo, estou indo aqui, estou devagarinho aqui, mas vamos chegar lá. Aleluia! Ele disse, depois que tudo tinha terminado, que sua intercessão terminou, ele vem adiante, toma o livro da mão dele. E João, e tudo no céu, as almas debaixo do altar começaram a gritar. Mas não era silêncio? É silêncio depois que foi aberto aqui embaixo. Lá no céu não ficou sabendo, irmão. Ele desce com o livro aberto e falou, deixa eu falar com eles primeiro. Porque a Bíblia diz que o alarido vem antes da voz de arcanjo. Amém. O alarido, a voz de arcanjo, trombeta de Deus. É a ordem. Glória a Deus. As almas debaixo do altar começaram a gritar. Veremos isso no sexto selo novamente. E como regozijavam. E eles se prostraram. E os anciãos despejavam as orações dos santos. E as almas debaixo do altar clamavam: digno és tu, porque tu tens um rei de... Irmão, quando eles veem a graça de Deus, Lutero falou: meu Deus, o Senhor não me mandou na região dos perdidos depois que eu falei essas bobagens. Você entendeu? Aleluia! Deus, o Senhor não me condenou. O Senhor fez isso por mim. Ô Pai! Ah, que coisa. Vai ter um julgamento lá, irmão. Vai ter que passar no crivo da palavra. Alguém vai intimar os outros e falar: o que vocês pregaram lá? Não, mas eu preguei que é o nome do Pai, do Filho, está escrito sobre Mateus 28, 19. Mas é isso mesmo. Vai ter um julgamento lá. Vai ser julgamento. Os santos disseram para o profeta: você vai ser julgado. Ele disse: você vai passar. Graças a Deus! Você vai passar. Fica Aleluia! Pois ele é a voz do sétimo anjo. Nos dias da voz, irmão, essa ordem de Deus não muda nem aqui nem lá. Nos dias da voz do sétimo anjo, o mistério de Deus é ele lá. É ele que tem. Amém. E nós já vamos entrar lá nesse sétimo, como que a coisa vai voltando, não é? Ele disse: as almas debaixo do altar clamavam: digno és tu, porque tu tens nos redimido a Deus, e vamos voltar à terra para viver como reis e sacerdotes. E houve um grande. João disse que todos no céu, tudo debaixo da terra, ouviu ele louvando a Deus por aquilo. João deve ter visto o seu nome lá também, por todo aquele tempo. Amém? Amém. Isso aqui está no parágrafo 38, terceiro selo. Também no primeiro selo, olha o tanto que ele fala disso, irmão. Ele pega na brecha, ele discorre, mas as nossas mentes, né, irmão? As nossas mentes são lentas, não é? Mas um dia desse vai pegar a velocidade da luz, né? Vamos acelerar um pouco mais. Primeiro selo 31. João, virando-se, ele viu um cordeiro saindo. Parecia que estava ensanguentado. Olha, irmão, este cordeiro aqui, como você vai dizer que é Jesus no corpo glorificado, se está dizendo que ele está todo imolado, todo ensanguentado? É um símbolo.
Não é Jesus literal aqui no corpo glorificado, como nós vemos ele. Você entendeu? Isso aqui é um evento que está acontecendo, que aconteceu. O profeta usa esse termo para falar da palavra revelada. É a palavra ensanguentada, pingando sangue. A graça de Deus, os selos abertos. Você descobriu que até debaixo do quinto selo tem graça? É. Debaixo do sexto selo também tem graça. Verdade. Debaixo do sétimo selo é a própria graça. Amém. Debaixo de todos os selos tem graça. Todos eles. Cristo é a nossa graça. João virando-se, ele viu um cordeiro, parece que estava ensanguentado, e cortado, e ferido, havia sido imolado. Ele disse: um cordeiro que havia sido imolado. Claro, ainda estava ensanguentado. Se você cortar o cordeiro e o matar da maneira que aquele cordeiro foi, estaria mesmo. Foi picado em pedaços numa cruz, lanças do lado, pregos nas mãos, espinhos sobre sua testa. Ele estava numa condição terrível. E esse cordeiro veio adiante. Sabe que as feridas de Jesus na cruz foram feitas por nós, não é? Porque Jesus tomou o nosso lugar. O profeta disse: quem causou as feridas em Jesus fomos nós. E quando nós vemos isso por revelação, que essas feridas foram causadas, como os judeus vão ver que as feridas foram eles que causaram, isso vai causar uma comoção tão grande nesses judeus, irmão. E eles vão ver o tamanho da graça de Deus. Amém? É maravilhoso. Deus é maravilhoso. Ele disse, ele diz aqui: ele estava numa condição terrível, esse cordeiro vem adiante, foi até ele que estava sentado no trono, que detinha a completa escritura da redenção, e o cordeiro vai e toma o livro da mão daquele que estava sentado sobre o trono, e foi tomado e abriu os selos e abriu o livro. Então, quando aquilo aconteceu, nós descobrimos que deve ter algo grande que aconteceu no céu. Pois os anciãos, os 24 anciãos, as criaturas e tudo no céu começaram a bradar: digno! E aqui nós vemos anjos e derramar as taças das orações dos santos, os santos debaixo do altar clamando: tu és digno! Tu és digno, ó Cordeiro, pois tu tens nos redimido, e agora tu tens nos feito reis e sacerdotes. Só aí que eles são feitos reis e sacerdotes. E nós reinaremos na terra. Ó que coisa! E assim foi quando ele abriu aquele livro. Observe o tipo, o primeiro selo. Isso aqui está no primeiro selo, parágrafo 31. Agora, eu quero dar uma olhada nos símbolos. O Apocalipse é um livro de símbolos, amém? Vocês vão gostar dessa parte, garanto para vocês. Abre lá em Apocalipse 5. Abre lá em Apocalipse 5, por favor. Estão gostando? É bom nós falarmos disso? E olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Primeira coisa que nós identificamos bem facilmente: 7 Espíritos, 7 olhos, quem são? 7 mensageiros. E você já sabe o nome deles. Eles são seres humanos. Amém? São pessoas, são almas que estão lá. Você crê que eles estão lá? Amém. Onde é que eles estão? Lá na 6ª dimensão. Amém. Amém? Quem mais está lá? A Bíblia está dizendo: veio, tomou o livro da destra que estava sentado no trono, havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. 4 animais e 24 anciãos, perfeito? Vamos ver, são símbolos, são símbolos. Quando eles cantam o cântico deles, isso aqui está na perguntas e respostas sobre os selos e outras mensagens. Quando eles cantam o cântico deles, eles dizem assim, esses 24 anciãos: digno és de tomar o livro, abrir seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos redimiste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. São pessoas. São seres humanos. Já não é mais os 7 mensageiros, mas são uma classe de pessoas. Vamos dar uma olhada nas características. Primeiro, está dizendo que são 24 anciãos. Está dizendo que foram redimidos. São pessoas. O profeta diz: não são anjos, são pessoas, são seres humanos. E está dizendo que foi redimido de toda língua, povo e nação, país, de todos os países. Mas você deve pensar assim: mas eu pensei que os 24 anciãos eram os 12 patriarcas e os 12 apóstolos. Não é. Os 12 patriarcas e os 12 apóstolos representam essa classe. Amém. Agora, essa é uma classe de pessoas que está lá. Nós já vimos que tem uma classe mais superior.
7 anjos. Aleluia. Eles estão acima. Agora tem uma outra classe representada por 24 anciãos, certo? 24, diz que é 24 anciãos, mas eles estão dizendo que são de todos os países. Então eles são da Alemanha, eles são dos Estados Unidos, eles são da Índia, do Paquistão, do Afeganistão, do Paraguai, da Bolívia, do Uruguai. Eles estão lá no céu, pessoas de países, de toda língua, povo e nação. O Senhor tem nos redimido. Todos eles falando uníssono, falando, o Senhor nos redimiu. É verdade. Amém. Amém? E sabe o que é mais interessante, meus amados? Agora é a parte maravilhosa. Você está preparado aí? Apocalipse 5. Vamos lá. Vamos lá, vocês estão sendo maravilhosos hoje. É muito gostoso, não é? Ele diz assim, ó. Diz assim. Isso, no verso 8. No verso 8 diz assim: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és. No verso, não é esse verso que eu quero, já leio o verso 9, é no verso 7. Isso, no verso, deixa eu ver, e havendo tomado o livro, verso 8, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Os 24 anciãos tinham, todos eles, harpas e salvas de ouro cheias de incenso. Amém? Está falando que os 24 anciãos estavam oferecendo incenso. Amém? Não está dizendo ali? Deixa eu fazer uma pergunta para a nossa classe. Qual é a única classe de pessoas que está autorizado para oferecer incenso? Sacerdotes, ministros. E eles estão dizendo que são de todos os países. Todos eles, irmão. Todos eles. Da América, da Inglaterra, da Alemanha, da França, e lá de Roma, lá dos gentios, lá do começo, todos, está dizendo que de todos os países, ministros. Amém. Ministrar, pregar. Ministrar é a mesma coisa que pregar, não é? O que nós estamos fazendo aqui? Ministrando. O que nós estamos fazendo? Nós estamos pregando, nós estamos ensinando. Verdade. A pregação no céu, para quem que eles vão pregar, gente? Pregação. Irmão, deixa eu fazer um drama para vocês aqui. Olha a ordem de Deus. Está aqui em Apocalipse 5. A ordem de Deus, que Ele sempre vai respeitar. Nós temos o mensageiro da era, ele é o anjo principal. A palavra arcanjo significa chefe dos anjos. Amém. Anjo principal. Mas debaixo dele tem outros anjos. Verdade. Pastor Maia é um anjo. Amém. Verdade. Desta igreja. Amém. Verdade. E só que ele tem uma autoridade sobre ele, um outro. E esse outro também tem um chefe sobre ele. Verdade. Que coisa maravilhosa, né? Lá em Atos 7 disse que Estevão disse: eu vi Jesus à destra de Deus. Verdade. A força e a autoridade de Deus. Mas lá em Apocalipse 1, Jesus disse: à minha destra eu tenho 7 homens. E os 7 homens foram dizer: mas à minha destra eu tenho 24 anciãos. Amém? Glória a Deus. Amém. Bom, vamos dramatizar? Podemos fazer uma peça teatral aqui? Então nós temos lá no céu, um mensageiro responsável. E ele chama o grupo, fala: vem cá, pessoal. E eu estou citando, eu vou ler a citação para vocês. Amém. Onde ele disse: um dia todos os pastores terão que comparecer com seus rebanhos lá. Jesus Cristo. E ele vai perguntar para eles: o que vocês ensinou para eles? O que você andou pregando lá? Você pregou o que eu preguei? Agora, nós vamos descobrir, irmão, que tanto no céu como na terra, a revelação vem através do anjo da era. Esse anjo da era passa para os ministros da era, e os ministros da era passam para os seus rebanhos. E aí a barulheira começa. Amém. Glória! Aleluia! Não foi isso que aconteceu desde 63? O mensageiro abriu. Aí os pastores, meu Deus, que coisa maravilhosa, estavam na denominação, e aí eles começam a oferecer o incenso. Eles começam a oferecer incenso, e o povo começa a adorar a Deus. Só que Deus tem que estar mediando por nós, porque nós não chegamos lá ainda. A coisa está emperrada ainda. A coisa está emperrada ainda. Nosso entendimento está obscurecido ainda. Influências, incenso estranho sendo oferecido para todo lado.
É Não verdade. é? E aí não chega, a oração não chega lá. É. Está entendendo? Aqui, aí nós temos quatro animais. Eu tenho anotado aqui, o profeta disse que os quatro animais representam os santos das 7 eras. Porque o primeiro animal foi lá no começo, lá na era de Paulo e Irineu. Depois o segundo animal nas outras 2 eras, depois o outro animal nas outras 2 eras, e a águia na 7ª era, e a era da águia. Não é? Então, nós vamos ver que este é o povo que está lá. Mas irmão, pega aí, vamos evitar falando. Eu não, profeta e a Bíblia está dizendo, vai ter ministração no céu. Pregar, rapaz, meu Deus, pregar para o Lutero. Você acha que o Lutero precisa ser pregado para ele, irmão? Amém. Amém. O profeta disse assim, ó, antes de nós encontrar com Jesus, 3 coisas têm que acontecer. Antes, então não é Jesus que soa a voz de arcanjo. Ele diz que antes de nós vermos ele, 3 coisas têm que acontecer. Verdade? 3 coisas têm que acontecer. Vocês estão entendendo? Amém. Vamos lá então. Agora, nós começamos, para provar o que nós estamos dizendo, o profeta revela esse mistério do 5º selo. Quando ele fala do julgamento dos judeus, abrindo selos para eles, que eles eram ignorantes. Mas só eles que são ignorantes, irmão. Não tem outro grupo lá que é ignorante ainda. Não é voluntário ignorante. Deus não deu para eles, meus amados. Não era o dia deles. Os 7 selos estavam encerrados, estavam fechados. E Deus é justo. O que isso mostra para nós? Deus não é corrupto. Não, mas meu tadinho, meu filho, ele não sabia, então agora entra. Não, você não pode chegar na presença desse jeito dele, não. Você morre. E antes de chegar na presença de Jesus, vai ter que mostrar para eles a revelação da palavra de Deus. Vocês estão entendendo? Deus não é corrupto, Deus é justo. Amém. Deus exige perfeição. Aí se cumpre a escritura que diz que eles, sem nós, não podem ser aperfeiçoados. Amém. Aleluia. Eles não podem ser aperfeiçoados. Vamos lá então, perguntas e respostas sobre Hebreus. Ele disse, olha, Jesus disse assim, no princípio nós éramos, parágrafo 848. É assim que nós somos, nós viemos de um ser superior. No princípio nós éramos a imagem de Deus. O véu e a escuridão não nos deixam saber disso, mas Jesus disse aos seus discípulos que ele estava com eles antes da fundação do mundo. Nós estávamos, não dá para você saber disso agora, mas você estava sim lá no princípio. E se esse tabernáculo tem antes se desfizer, já temos outros nos esperando. Aleluia. Então nós nos mudamos para essa teofania que nós morávamos uma vez, para que possamos comer ou nos cumprimentar, e as almas debaixo do altar clamam, por quanto tempo, Senhor? Aí ele diz assim, há 7 degraus que levam até Deus, para os 7 espíritos, enquanto isso desce assim. Tem 7 degraus lá, tem a primeira era, o povo, o profeta disse que eles não estão reunidos. Você sabia disso? Verdade. O povo da primeira era está separado da segunda era, separado da terceira, eles não estão juntos. Mas o profeta disse que vai ter um ajuntamento da noiva. Antes de nós encontrar Jesus nos ares. Vai ter um ajuntamento de todas as eras. Perfeito. Você está entendendo? Amém. Agora, irmão, peraí, vamos ver se nós temos. Então tem portais lá, tem uns portãozão bem grandão que fecham a fronteira de uma província para outra. Deixa eu chamar de província. O profeta está dizendo que são degraus, são províncias. Amém? E lá está o mensageiro com o seu povo, o outro mensageiro da 6ª era com o seu povo, e assim por diante. Não é? Então eles não estão juntos aqui ainda. Mas esse tempo vai chegar. Deixa eu ler mais alguma coisa para vocês aqui. E aí a gente já vai assim, para a parte final. Para a parte final disso aqui. Apocalipse capítulo 5. Eu amo essas mensagens. Apocalipse 4, Apocalipse 5, parte 1, parte 2, parte 1, parte 2, parte 3. Uma maravilha. Olha, isso aqui é uma comida de anjo. Amém. Comida de anjo. Perfeito! Ele volta a falar desse mesmo assunto. Ele diz assim, ó, no verso 5, diz, eis um cordeiro, falando do verso 5 de Apocalipse 5. Quando ele olhou, ele viu um leão. Era um leão ao invés de um cordeiro. Que era isto? Significa que sua obra de mediador tinha terminado. Não tem para onde fugir, meus amados. Quando Apocalipse 5 acontece, não tem mais sangue. Então não pode ter sido lá atrás, porque eu estou aqui. Eu entrei depois, o sangue me pegou. Tá
para frente esse negócio. Aleluia. Lá para frente vai Glória a trazer. Deus. Graças a Deus. Um monte de doutrina. Acabou o sangue, porque ele disse, não. O profeta pegou o material do quinto selo para poder falar do que estava acontecendo na terra. Mas aqui é no céu, não vai confundir. Aqui é no céu. Aqui é na terra. A cena é igual. Aqui tem mensageiro, tem pastor, tem ministros e tem um povo. Aqui tem um mensageiro, tem ministros e tem um povo. Só que aqui é só uma bichariazinha de gente. Verdade. E aqui é milhões de santos. Aqui abriu o livro, mas aqui também vai abrir. Amém. Pois nós, irmão, nós estaremos juntos com a mesma glória, com a mesma revelação. Mas, irmão, que companheirismo que eu vou ter com o Lutero se não tiver a mesma revelação que eu? É verdade. É verdade. É uma briga igual é hoje. Amém. É a mesma coisa que você falar com o luterano. Você não vai ver, não. Judeu pra mim tem que Aleluia. o judeu tá como é? Irmão. É verdade. Oh, Deus. Deus falando não tem problema. Mas Lutero é um homem sincero. É verdade. Senhor, eu fiz o que eu vi, eu falei. É verdade. Mas agora é o seguinte, irmão Lutero. Só que assim, vai ser uma conversa, irmão. Vai ser uma conversa de arcanjo para arcanjo. Oh, Deus. Diz assim, quando ele viu, ele olhou e viu um leão. Um leão ao invés de um cordeiro. Que é isso? A sua obra mediadora havia terminado. Quando ele deixar de ser o mediador no final da era, ele se torna o leão da tribo de Judá. Sua obra mediadora está terminada. E quando ele se tornar o leão, o qual é o juiz. Leão lá é o juiz. O que os santos disseram, irmão, para o profeta William Branham? Você vai ser julgado. Por que ele vai ser julgado? Porque ele tem que julgar os outros. Ele é a medida, ele é o prumo. Verdade. Ele é o perfeito. A Amém. mensagem dele é perfeita. Amém. Ó, se você não passar, ninguém passa. É. Ah, mas Paulo pregou em mistério. Paulo pregou a mesma coisa, só que tudo em simbólico, tudo em mistério, ninguém entendia nada. Ele veio abrindo o mistério que Paulo pregou. Verdade. E ele estava para se tornar o leão, para o juiz, e ele veio e tomou o livro da mão. Lembre-se, quando o homem ia redimir, presta atenção nisso aqui, olha que coisa maravilhosa. Onde é que o profeta vai entrar? Quando o homem ia redimir, ele pegava homens junto com ele e ia para os portais. Esses eram os anciãos. Verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. Em outras palavras, ele não fazia sem não estar na presença dos seus anciãos. Tem ancião na sétima era, tem ancião na sexta era, tem ancião na quinta era, na quarta era. E onde é que fica essa história de que não tem mais agora o ministério quinto? Você que a Bíblia está mostrando em Apocalipse 5 a importância, e Deus não vai fazer a redenção sem eles. Verdade. Vai chamar eles aí cá, vocês são testemunhas. Amém. Olha, irmão, isso aqui é para esculachar com o diabo, né? Oh, Deus. Isso aqui é para esculachar, né? Aleluia. Não, ele bate. Deus também bate. O diabo maceta, mas nós também macetamos. Amém. É só ele aparecer na nossa Bíblia. Sento bala nele sem dó nem piedade. Aleluia. Eu odeio o diabo. Eu odeio o diabo e falo para ele alto. Ele me odeia, mas eu também odeio ele. E nós vamos matar ele um dia desse. Primeiro uma enforcada bem boa, né? Lá no livro de Esther diz que enforcou tudo eles. E depois vai ser lançado no fogo. Não é brincadeira, é o Evangelho. Quando o homem ia redimir, ele levava os homens para os portais, que eram os anciãos, e ele anunciava o seu propósito de estar ali. Primeiro ele chamava, vem cá os anciãos. Olha que cena, vem cá. Mas o que esse homem vai fazer? Não, vem cá, vem cá. Vou contar para vocês o que eu vou fazer. Está vendo essa mulher aqui? Quem é a mulher? A igreja? Amém. Eu vou redimir essa mulher aqui. Ah, mas não é o marido que faz isso? Sim, mas em termos bíblicos, quem fazia, se você ler o livro de Esther, você vai entender esse quadro. Quem fez todos aqueles processos de casamento, de divórcio, eram os seus 7 homens. Eles eram o juízo do rei. É verdade. Vocês entendem da lei e do direito. Oh, Deus. Olha, ele ia ao portão e dizia, eu estou aqui para reclamar como parente redentor a minha herança. Estou aqui para me fazer conhecido diante destes anciãos da cidade.
Amém? Vamos mais um pouco aqui, porque eu acho que está sendo gravado, né? Amém. Acho que está sendo gravado. Eu quero deixar, porque isso aqui é muito importante. Graças a Deus. Posso ir mais um pouquinho aqui? Amém. Amém. Aqui, ó. Olha que maravilha isso aqui. Apocalipse capítulo 4. Falei para vocês, isso aqui é uma delícia, né? Oh, maravilha. O profeta realmente ele deixou um armazém cheio de Graças a Deus. aquelas cenouras gigantonas da terra de Canaã, né? Aquela coisa, tanta coisa maravilhosa. Ele disse, agora, diz assim, ó. Quando João viu o trono, ele disse que quando Daniel viu o trono, os tronos eles estavam vazios. Mas quando João viu eles, aqui em Apocalipse 5, eles estavam ocupados. Os tronos dos discípulos e patriarcas. Para provar que não é só os 12, Jesus disse assim, ó, quando perguntaram, o que nós vamos ganhar? Ele disse, vocês se assentarão julgando as 12 tribos dos tronos, das 12 tribos, julgando as 12 tribos de Israel. Ele estava falando para Pedro, estava falando para Tiago, estava falando para Filipe. Então não é só lá para os 12 filhos de Jacó e para os 12 apóstolos. É para todo mundo. E o profeta disse, prometeu para eles e para todo mundo. Para todos aqueles que ocupassem a função que Pedro estava ocupando, de ministrar, de liderança. Deus é justo, irmão. Quem sofre mais, recebe mais. Verdade. Ele diz, já estavam ocupados por Jesus e os tronos dos discípulos e patriarcas redimidos já estavam ocupados. Daniel tinha visto. Agora, quando João viu, os anciãos não tinham sido escolhidos no tempo de Daniel, mas no tempo final, João, no tempo dele, depois da igreja raptada, presta atenção, parágrafo 285, João, no tempo dele, depois da igreja raptada, já estavam ocupados pelos anciãos redimidos. Amém? O que significa um ancião? Se você pegar a palavra ancião, significa o cabeça de uma cidade, ou o cabeça de uma tribo. Um ancião significa o cabeça de algo. Seria igual ao Levi aqui agora. Ele é o ancião desta igreja. Aleluia. Ele é o cabeça deste corpo local. E o prefeito da cidade seria o ancião desta cidade. O ancião da cidade. Lembra dos tempos da Bíblia? Os anciãos da cidade. O ancião significa o cabeça de uma cidade e o cabeça de uma tribo. Mas lá tem vários e diz que é de todos os países. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Peraí, irmão, você sabe que eu sou empolgado, né? Às vezes, é muito bom nos empolgarmos, não é? Graças a Deus, verdade. Deixa eu achar um negócio para vocês aqui. E eu quero dramatizar um pouquinho. Mensagem de adoção. Número 1, parte 1, 31. Ele diz assim. Ele estava falando no final da mensagem, ele disse, a Bíblia não é de particular interpretação. Não permita que eu, teu servo, ou qualquer outro servo tente pôr sua interpretação à palavra. Vamos apenas ler e crer nela, da maneira que está escrita, especialmente nós pastores dos rebanhos. Nós pastores que algum dia nos ajuntaremos lá, nós pastores, está escutando? Nós pastores que algum dia nos ajuntaremos lá naquela gloriosa terra com os pequenos rebanhos, e nós compareceremos na presença do Senhor Jesus e veremos a geração de Paulo surgir, de Pedro, de Lucas, Marcos, Mateus e todos os demais. Veremos eles sendo julgados lá com seus grupos. Meu Deus conceda que eu possa depositar 10 milhões de troféus a seus pés. Amém. Ele não está sozinho, irmão. Ele não está sozinho. Graças a Deus. Glória a Deus. 10 milhões de troféus em seus pés, enquanto eu humildemente me rastejo todo e ponho minhas mãos sobre teus preciosos pés. Senhor, eles são teus. Todos sabiam que Pai Celeste. a coroa, o profeta disse que a coroa, no verso 4, tem também uma repetição deste 4. Veja no verso 10 do Apocalipse 4. Os 24 anciãos prostraram-se. O profeta disse isso já é depois do rapto. Aleluia! Eu tenho a citação aqui, está sendo gravado, eu vou ter que procurar ela aqui, mas ele disse isso aqui é depois do rapto.
porque fala que estava limpo lá, o altar estava sem sangue. Amém. Ele diz, Exato. os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono. Quem é os 24? Quem eles representam? Que classe eles representam, meus amados? Ministros. Aleluia! É uma classe de pessoas que está lá, mas é uma classe especial. Tem os super-ministros do Supremo Tribunal de Jesus. Irmão, da onde que veio as coisas que nós temos aqui? Lá do céu, é Exato. sentado, o diabo fez Exato. tudo aqui. Verdade. Você percebeu que esses as seclas aí, eles têm até mais poder do que o presidente? Está tentando copiar algo que Deus tem. Deus confia o seu juízo. Ó, diz assim que o juízo foi concedido ao filho. E o filho disse assim: eu concedo o juízo para vocês. Paulo disse: não sabeis vós que os santos hão de julgar por Deus. Amém. É o braço direito dele. São os 7 anjos. E os 7 anjos falam: mas eu confio nos meus anciãos. Amém. O julgamento está na mão dele. O que ele decidir, está decidido. Oh, É Deus. perfeito. Perfeito. É. E olha, Perfeito. o diabo é obrigado a obedecer a essa autoridade. É bíblica. Aleluia. É bíblica. Então aqui diz assim, ó, Apocalipse 4, verso 10. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono. O profeta disse: os troféus, as coroas, é vocês. Glória a Deus. Os pastores vão ter que aprender a jogar aquilo que glorifica o ministério. É a igreja, meu irmão. É vocês, é a igreja. Amém. A igreja que vai provar o trabalho do pastor. Se a igreja falhou, o pastor falhou. Amém. Mas naquele dia, Senhor, me conceda que eu possa. E olha, quem vai? É o profeta, porque ele disse: eu sou responsável por todo mundo. Fala o que eu falei e eu sou responsável por todo mundo. Amém. Olha, ele veio falar com ele primeiro, viu, irmão? Tem tanta coisa aqui que nós podemos falar, né, meus amados? Que coisa maravilhosa. Nós precisamos de umas vigílias, algumas coisas assim. É verdade. É verdade. Glória a Deus. É verdade. Os cafés, Amém. os energéticos, né? Os Red Bull, né? Para dar asas, né? Para dar asas, não é? Aqui tem coisas aqui que eu preciso. Então nós vimos o ancião que representa. Ele disse: olha, perguntaram para ele, né, sobre os 24. O ancião é um superintendente. Olha, 12 patriarcas, 12 apóstolos, 12 de um lado, 12 do outro, 24 anciãos do Velho Testamento, do Novo Testamento. Jesus não disse que assentaria sobre os 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Agora, as fundações, tem até mesmo uma árvore lá. Lá na nova cidade, irmão, vai ter 12 portais. Esses 12 portais, essas regiões da cidade, vai ser destinada a ministros. Regiões especiais da cidade, melhor que as outras. Olha, irmão, tem tanta coisa maravilhosa aqui que nós podemos falar, não é? Ele diz: 12 é o número de adoração. Verdade. Vejam, 24 que seriam os 12 apóstolos e os 12 patriarcas. É o número de adoração. Você viu que eles estavam adorando ali, lançando as suas coroas? Adoração. Os anciãos, né, os ministros. Vamos acelerar um pouquinho aqui. Tem uma que eu quero ler para vocês, aqui que eu não posso deixar. Amém? Amém. Estão felizes? Amém. Eu também estou muito feliz nesta noite. Estar aqui com vocês. Estar aqui com vocês é uma coisa maravilhosa. Eu espero que ajude a fé de vocês. Amém? Amém. Ânimo. Aqui, deixa eu achar uma citação que eu usei recentemente. Amém? Glória a Deus. Aqui nós temos que andar com os negócios tudo pronto aqui, né? Porque as coisas vão se abrindo aqui e nós vamos caminhando, né? E nós vamos entrando aqui nessas grandes revelações. Graças a Deus. Estou procurando aqui Aleluia. Eu preciso achar isso aqui para vocês porque está dentro Amém. deste contexto. Aqui está, já vou achar para vocês. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Maravilha, hein? Obrigado pela atenção de vocês. Aleluia. Livro das Eras. Livro das Eras. Isto. Página
você quer anotar, 181. Aleluia. Uma vez que cada uma dessas mensagens é dirigida ao anjo, Aleluia. mensageiro humano, uma grande responsabilidade, bem como um privilégio maravilhoso é o seu quinhão, é a sua recompensa, o seu lote. A estes homens Deus faz promessas especiais, como no caso dos 12 apóstolos, assentados sobre 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Além disso, lembre-se que a Paulo foi dada uma promessa especial. Presta atenção, qual promessa que foi dada a Paulo, meus amados? E agora ele vai dar um verso bíblico para nós. A de apresentar a Jesus o povo da noiva do seu dia. Aleluia. Em outras palavras, sabe naquele dia? Ó, Jesus, daqui a pouco nós vamos encontrar ele. Daqui a pouco, certo? Amém. Quem que vai chamar eles? Quem que vai chamar o povo do seu dia? Lá no dia, Paulo vai chamar o povo do seu dia. Vem cá. Amém. Uma voz vai chamar eles. Vem cá. Amém. Que voz que é essa? Que voz? Mas não é a voz de Cristo? É a voz de Cristo, claro que é a voz de Cristo. Vai chamar a noiva. Eliezer tinha a voz de Isaac, tinha a voz de Abraão, do pai e do filho. Ele Amém. tinha a voz. E ele foi chamar, falou, desce lá nesse lugar lá. Eles não estão mortos, irmão? Eles não estão mortos? Supostamente mortos? Nós também estávamos mortos nas denominações. Uma voz veio chamar, sai daí. Exato. Eles também estão mortos, sai daí. Vamos sair daqui para um lugar melhor. Uma missão melhor. Privilégio. Bom, quando Deus quer fazer um negócio especial, você tem que sair da sua cabeça natural e saber que o especial de Deus é um negócio muito forte. Amém. É um negócio que nós não... Olha, difícil. O que seria especial para Deus? Deus que é o Criador de todas as coisas, o que seria especial? Vamos ver o que é especial de Deus. Será que Deus gosta de recompensar seus servos? Será que Deus é um Deus que sabe retribuir tudo que você faz por Ele? Será que Ele é um Deus que te ama? Um Deus que quer precisar do seu amor? Deus. Paulo perdeu sua cabeça, meus amigos. É verdade. Ô Paulo, mas não é, pode ficar tranquilo, eu tenho algo especial para você. Aleluia. Porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado, para quê? Para vos apresentar como uma virgem pura a um marido a saber Cristo. A Escritura. Eu vos tenho preparado, para quê? Para te apresentar. A preparação foi aqui embaixo, no dia que ele pregou. Amém? E a apresentação é lá em cima. Mas isso, irmão, não é, nós já vimos que não é só ele que vai fazer. Verdade. Tem pastor que vai ter que apresentar os rebanhos dele. Amém. E tem que ser do mesmo jeito, sem mancha nem ruga. Assim será, mas é só Paulo? Não. Assim será com cada mensageiro que tem sido fiel à palavra de sua hora e de sua era. Assim será no último dia. Será a mesma recompensa especial que foi dada a Paulo. Eu creio que a maioria de vocês se lembra que eu disse que sempre tinha tido medo de morrer. Esse ano que eu fosse encontrar o Senhor, Ele não se agradasse de mim, porquanto tinha falhado com Ele tantas vezes. Bem, eu estava pensando nisso na manhã, enquanto estava reclinado na cama, e de repente fui arrebatado numa visão muito peculiar. Eu digo que era peculiar porque já tive milhares de visões, e nenhuma vez me pareceu deixar meu corpo. Porém eu fui arrebatado. Olhei para trás para ver minha esposa e vi meu corpo deitado ali, do seu lado. Me encontrei no mais belo lugar que já vi. Era um paraíso. Vi multidões de pessoas, as mais belas e felizes que já vi. Tinha ninguém morto lá. Todos pareciam tão jovens, cerca de 18 a 21 anos de idade. Não havia um cabelo grisalho, nem uma ruga ou qualquer deformidade. As jovens, todas tinham cabelo até a cintura. Os jovens eram tão vistosos e fortes. Em um lugar diz que os jovens todos tinham cabelo até a cintura, os homens, até aqui. E tudo meio esvoaçado, os cabelos dos homens. Não, isso não é teologia, não. Amém. Ó, como eles me receberam com alegria, eles me abraçavam, me chamavam de querido irmão, continuavam dizendo quão felizes estavam em me ver. Enquanto eu pensava comigo mesmo quem era toda aquela gente, um ao meu lado disse: esses são teu povo. Eu estava tão surpreso que eu perguntei: todos esses são brancos? Ele disse: não, são teus convertidos. Aleluia. Ele apontou para uma senhora e disse: você vê essa jovem dama que você estava admirando? Ela tinha 90 anos de idade quando você ganhou para o Senhor. Eu disse: ó, que coisa de pensar que era disso que eu estava comendo. Aleluia. Aí o homem disse: estamos descansando aqui enquanto esperamos a vinda do Senhor. Olha. Vinda do Senhor? Mas a vinda do Senhor não é só para nós? Nós não estorvaremos aqueles que dormem. Ele vai passar por lá primeiro. Aleluia. Ele vai passar por lá primeiro. Amém. Eu respondi: eu quero vê-lo.
Ele disse, você não pode vê-lo ainda, mas ele vem em breve. E quando fizer, ele virá primeiro a você e você será julgado de acordo com o evangelho que tem pregado. E nós seremos seus subordinados. Ele disse, quer dizer que eu sou responsável por todos esses? Ele disse, cada um deles. Você nasceu um líder. Ele perguntou, e São Paulo? Ele será responsável por seu dia. Eu tenho pregado o mesmo evangelho que Paulo pregou. E a multidão clamou, estamos descansados nisso. Posso ver que Deus vai dar uma recompensa especial aos seus mensageiros que têm se desincumbido fielmente da responsabilidade que Ele colocou sobre eles. Se eles receberam a revelação da palavra para aquela era e fielmente pregaram em seu dia e viveram o que pregaram, eles receberão uma grande recompensa. Qual é a recompensa? Vai lá chamar ela. Aleluia. E como que ele vai chamar? Ele chama primeiro os anciãos. Você viu lá na escritura? Vem cá, vai acontecer um negócio aqui. Vem cá, vem aqui. E aí, se é aquela reunião. E os anciãos, não, é isso? Agora vocês vão lá e vocês chamam os seus grupos. Essa é a voz, irmão. Essa é a voz de Cristo. A voz do chamado. A voz da ressurreição. Verdade. Mas ressuscitar quem está vivo? Deus é Deus do vivo, Ele não é Deus dos mortos. Ele é Deus dos vivos. Eles nunca morrem. Eles só saem de uma glória e entram na glória maior. Uma vida maior, uma vida mais superior. Mas o nosso pensamento católico já vem lá, pedir lá, cruzinha, estrelinha, meu Deus, que blasfêmia, quem somos nós? Quem é Ele para fazer de nós reis e sacerdotes? Não é verdade? Vocês estão entendendo, meus amados? Não é maravilhoso? Tem tanta coisa, mas já é 9h30, né? Nosso tempo já se foi. Deu para entender? Amém. Aleluia. Apenas uns arremates finais aqui, que eu gostaria de fazer. No finalzinho da mensagem, há uma que estão em prisão agora. Ele estava falando sobre a pregação aos perdidos. Ele falou: se nós chegamos a esse tempo, não estou envergonhado do que eu preguei. E se cada ministro vai ter que comparecer com sua congregação e ser julgado de acordo com o que eu vi na visão, estou agradecido pelo evangelho que eu preguei, porque é o mesmo evangelho que Paulo e os demais pregaram. Que palavra que ele usou aqui? Ministros. Cada ministro vai ser chamado lá naquele dia e vai ter que dar conta. Tem mais uma que eu quero ler para vocês, porque está sendo gravado, você pode voltar depois. Tem tanta coisa boa aqui que você pode explorar você mesmo. Amém. Essa aqui é maravilhosa, meus amados. É uma escritura, né? Uma escritura que me chama muita atenção. Em Gênesis 24, verso 23, aqui Eliezer tinha ido chamar a mulher, amém? Ele foi lá chamar a mulher. Veja que Deus é esse Deus que repete tudo que Ele faz. Ele é o Deus eterno. Diz assim, no verso 63, do capítulo 24: Isaac saíra a orar no campo sobre a tarde, levantou os olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. E aqui ele estava acompanhado, não estava acompanhado? Eliezer estava acompanhado com seus ajudadores. Rebeca também levantou os olhos e viu a Isaac, e lançou-se do camelo, e disse ao servo: quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: este é o meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaac todas as coisas que fizeram. Esse verso é muito importante. E depois diz: Isaac trouxe-a para a tenda de sua mãe. Quando eles estavam vindo, irmão, Eliezer foi lá chamar ela, amém? Teve o Eliezer na primeira era, teve o Eliezer na segunda era, na terceira, na quarta, e todos eles vão chamar seus grupos. De acordo com o que o profeta disse, eles vão chamar: vem cá. Não, está na hora. Mas quem nós vamos encontrar? É ele. Vamos lá. E quando ele fizer esse chamado, eles vêm caminhando, vêm trazendo. Eles vão parar. Olha o que aconteceu aqui. Isso aqui sempre me chamou muita atenção. Ele para e fala: espera um pouquinho. Espera um pouquinho. E ele foi a conversar a sós com Isaac. Ele foi sozinho lá. E Isaac perguntou: e aí, o que você conseguiu para mim? Deu certo? Ele falou: ó. Aleluia! Amém. O que os santos disseram para o profeta? Ele vai te chamar primeiro. Vai chamar primeiro. Vai chegar até uma parte e falar: vem cá, e aí? Isso é verdade. Eu quero que você me conte. Agora vamos dramatizar se nós encerrarmos. Eu vou encerrar depois disso. Meus amados,
Este mensageiro está onde hoje? Este mensageiro da sétima era. Amém? Amém. O que ele está fazendo lá em cima? O que vocês acham que ele fala, conversa com o povo lá em cima? Sabe o que o profeta disse na mensagem do sétimo selo? Ele disse, olha, o sétimo selo se desdobrou em algo a mais e eu não vi o que era. Ele falou, mas tem mais um pedaço que vai se abrir. Leia lá no finalzinho do sétimo selo. Falou, foi falado, está aqui na mensagem, mas eu mesmo não vi exatamente o que era. O profeta de Deus disse isso. Tinha uma parte lá que falou, foi falado, mas eu não vi o que era. Está lá no sétimo selo. Amém. E ele disse, mas será conhecido pela noiva um pouquinho antes da vinda do Senhor. Ele fala lá na frente, vai ser esse pedaço que ele falou, olha, eu vi que se abriu em algo mais, mas eu não consegui descobrir o que era. No sétimo selo. Falou, uma parte nós vimos, mas tem um pedaço lá desse sétimo selo, já foi falado, está aqui dentro aqui. Mas exatamente o que era, ele não me deixou ver. Deus tinha que segurar o profeta, porque não era a hora. Verdade. Vai chamando aí, vai chamando, na hora que for na hora ele vai tirar, aí ele vai falar. Amém? Vocês estão entendendo? É um plano maravilhoso. Perfeito. Agora eu quero fazer a ordem. Veja, meus amados. Eu quero repetir com a minha classe. Quantas coisas acontecem antes de nós encontrar? Eu creio em Jesus literal, corpo glorificado. Eu creio. Aleluia. Ele não é mensageiro. Não, eu quero ver ele. Aleluia. Amém. Aleluia. Não porque eu sou digno, mas eu quero ver. Eu quero ver quem é. Aleluia. Mas antes disso acontecer, quantas coisas acontecem? 3. Amém. Amém? 3 coisas acontecem. Olha, irmão, e o Paulo disse aqui para nós, Paulo disse, o profeta disse, Paulo disse, eu quero achar para vocês aqui, porque está dentro dessa parte final. Sempre vai aparecendo mais coisa, né, irmão? Sabe como que é, né? Sempre vai aparecendo. Liderança, 1965. Parágrafo 36. Se você morrer algum dia, ele disse, olha, ou você vai morrer algum dia, porque lembre-se, você vai morrer algum dia, ou vai ser transladado para o céu. Verdade. Se você morrer, você vai ser raptado primeiro. Aleluia. Mas tem rapto lá em cima? Meu Deus, mas agora que eu não estou entendendo mais nada. Tem rapto lá no céu? Sim, inclusive o rapto acontece lá primeiro. Eles são raptados primeiro. Você será raptado primeiro. Sabiam que esses que estão mortos, se mamãe, papai morrer antes de você, e Jesus não vê aí nossa geração, você sabia que esses, papai e mamãe, virão primeiro glorificados antes de você? Aleluia! Veja, a trombeta de Deus soará, os mortos em Cristo estarão primeiro, nós que estivermos vivos e permanecermos, seremos tomados juntamente com eles, seremos mudados assim. Amém? Não, eles vão captar a coisa antes de nós. É verdade. Aleluia. Porque captar o mistério é um poder tão grande, captar a revelação de Jesus Cristo é um poder tão grande que joga você num corpo glorificado. Isso vai acontecer primeiro lá. E aí, irmão, parece que nós somos lentos. Nós estamos a atmosfera negativa, irmão. É muito incrível. É demais. E vem dos púlpitos. E não é só do púlpito, vem da televisão, vem do rádio, vem das ruas, vem dos jornais, é incredulidade que é sinistro. Mas o que vai acontecer? Quando esta coisa acontecer, meus amados, o que vai acontecer para nós? Eles vão aparecer para nós. Olha só, irmão, quando esse barulhão começar a acontecer no céu, que for aberto, e o profeta diz na mensagem 7 horas da igreja de 54, que começa com a última. Amém? Começa na última e vai voltando. Começa com a última era. E quando esses santos, irmão, isso acontecer, eles vão tentar voltar para a sexta era, para contar. Amém? Eles vão tentar voltar para a sexta era. Os santos, nós temos que contar para eles. Eu sei que eles estão aqui em algum lugar. E os portais vão se abrir. Mas antes disso abrir, uma voz vai falar assim, ó. Não, tem que chamar o remanescente lá embaixo. Aleluia! Por isso que a mensagem, Apocalipse capítulo 4, eu não vai dar tempo de ler aqui, mas eu posso citar numa outra oportunidade. Ele diz que a mesma voz que chama Lázaro da sepultura é a mesma voz que chamou João para subir. Amém. Vocês entenderam? É a mesma voz que está chamando o grupo lá,
Vem, vamos encontrar com ele. É a mesma voz que chama o grupo que está na terra. Então a voz de arcanjo tem sim uma aplicação para quem está vivo. Amém. É a mesma voz. Amém. É a mesma voz. E acontece antes de nós vermos Jesus nos ares. Que coisa, hein? Então, quando isso acontece, irmão, que eles quiserem voltar, falam, não, peraí. Tem uma suporte, tem uns soldadinhos que sobraram lá embaixo, tem que passar com a nave lá e pegar eles. Aleluia! E essa nave vai pegar esses soldados e aí vai voltar para outra era. Por isso que o profeta disse que nós vamos, de primeira fileira, assistir o julgamento das outras eras. Depois que nós sairmos daqui, aí a gente já pula para Jesus. Jesus nos ares, lá, encontrando Jesus. Mas entre sair daqui e encontrar ele, tem um monte de coisa que acontece. Olha que perfeito, a Bíblia diz que o rapto é de manhã, entre as 6 e as 9. Mas a festa do casamento é à noite. O que nós vamos ficar fazendo entre a manhã e a noite? Tem um monte de coisa que vai acontecer. Amém? Então, olha, eu vou até parar aqui de falar, porque senão nós vamos realmente nessa nossa vigília. Amado, gostaram da palavra? Não desista, meus amados, persista. Se você não entendeu, volte, estude, ore. Deus não mostra nada pra gente arrogante, não mostra nada pra gente prepotente. Graças a Deus. Você tem que orar, fala, Senhor, eu Graças a preciso entender, eu quero entender, eu tenho interesse. Amém. São coisas que é do nosso interesse. Amém? Deus abençoe. Pastor, eu acho que nosso tempo acabou, né? Mais poderia ser dito, mas realmente já é 9h41 da noite. E nós não respondemos nenhuma pergunta. Que coisa, né? Mas que Deus abençoe vocês, né, pastor? Pode Amém. aqui, Aleluia! Amém. Lamentável o tempo, realmente. A gente sabe a dificuldade de todos vocês. É um pequeno sacrifício. Eu sei que amanhã é domingo, é dia que nós não trabalhamos, mas a gente sabe a dificuldade, a distância que vocês vivem, né, para estarem aqui. Mas, quem sabe um dia nós marcaremos uma reunião no domingo pela manhã e passamos todo dia juntos. Amém. Falando da Graças palavra de a Deus. Deus. Aleluia. Se não pode ser uma vigília, você tem suas crianças, tem suas dificuldades. Poderíamos começar aqui às 9 da manhã, pararíamos para o almoço, depois continuaria conversando então da Que tarde. maravilha. Eu creio que isso seria muito bom. Mas Amém. Maravilhoso. eu creio que esse é o piquenique que realmente Amém. esse é o tipo de churrasco que deve segurar o cristão. É a palavra de Deus. Amém. Né? Mas a minha gratidão a todos vocês se for deixar o Levi falar, não puxar o paletó dele aqui, então vai mesmo. Graças a Deus. Amém. Mas estamos abençoados? Amém. Aleluia. Amanhã tem mais. Amém. Às 17 horas estaremos aqui, vamos dar continuidade e depois da palestra nós teremos aqui a ceia do Senhor. Estou aqui apenas de passagem para manifestar sua vida de um outro mundo. Estou voltando para a eternidade.